Olá, bem-vindos a um novo episódio do podcast Talto Brinca. Mãe, estás a ouvir? No último episódio falamos sobre a dieta na gravidez. E hoje vamos falar sobre uns mitos que existem durante este período. Para falar sobre este tema, temos connosco novamente a doutora Silvia Oliveira, que é nutricionista materno-infantil. Silvia, muito obrigada uma vez mais. Obrigada eu. Ora, essa. Eu gostaria de começar por este episódio por uma pergunta que eu acho que deve ser a pergunta mais feita em todos os tempos, que é: uma grávida deve comer por dois? Oh mãe! Oh mãe! Estás a ouvir? Estás a ouvir ou não? Oh mãe! Não deve necessariamente comer por dois, lá está, deve comer para dois. Existe de facto um aumento das necessidades energéticas ao longo da gravidez, mas se calhar também não é assim tão expressivo quanto nós achamos que deveria ser, não é? Ou que realmente seria. Mais até do que o aumento das calorias, não é? Da ingestão aumentada a nível de quantidades. Acho que o importante é perceber que existem necessidades nutricionais, nomeadamente em termos de micronutrientes, que esses sim devemos prestar um bocadinho mais de atenção e que vão sendo crescentes ao longo dos trimestres. Portanto, a grávida não deve começar logo no início da sua gravidez a aumentar a sua ingestão alimentar. Isto é algo que é faseado e gradual ao longo do tempo. O crescimento fetal mais acelerado também acontece mais na segunda metade da gravidez, portanto até lá estávamos relativamente tranquilas em relação a esse tema, mas o foco é mais qualidade alimentar e não tanto o tema das quantidades. Portanto, se calhar aqui o comer por dois cai um bocadinho por terra na realidade. Sim. Na realidade, não é? Ok, eu não sei se... eu tenho aqui algumas mitos ou verdades, não sei, para trazer, mas gostava que me dissesse um assim que lhe seja mais comum a lhe aparecer nas grávidas hoje em dia. Existe muito, se calhar, o mito em relação às especiarias e até algumas ervas. A canela, por exemplo, um deles é muito comum, pelas questões da canela poderem serem abortivas ou não. Aceleram o parto, não é? Tem aqui algum fator. Sim, pode aumentar ali a parte também das contrações, pronto. E na realidade não existe aqui nada assim, grande evidência nesse sentido. Parece-nos razoável não utilizarmos doses excessivas, nem fazermos, por exemplo, chás de canela, ou seja, em quantidades realmente muito grandes e diariamente. Mas também acho que não é muito prática cá, pelo menos no nosso país, esse tipo de utilização excessiva da canela. Portanto, os poucos estudos que existem claramente não são sequer na Europa, portanto, para aquilo que é a nossa população não faz sentido estarmos a restringir ou limitar aquilo que é o polvilhar, por exemplo, com canela, ou até então mesmo a utilização de outras ervas aromáticas, que também existe por vezes assim alguma insegurança, ou até outras especiarias, acho que vai ser consumidas. Muito bem, portanto podem consumir canela dentro da QB, não é QB sem problema nenhum. Há também um tema que é relacionado com a cafeína, não é? As grávidas não podem tomar café ou só podem tomar 1 ou 2 por dia. Qual é aqui a desmistificação? Sim. A questão que existe e aquilo que nós sabemos que é mais ou menos consensual é o consumo de até 200 mg de cafeína por dia. A partir dessa dose, de facto, já foram identificados alguns efeitos nefastos e algumas consequências tanto para a mãe como para o bebê. Mas na realidade é uma dose que também eu gosto sempre de adaptar e individualizar, porque na realidade nós metabolizamos estas substâncias de forma diferente na gravidez e, portanto, a velocidade a que uma grávida metaboliza a cafeína vai ser diferente da velocidade a que outra grávida metaboliza essa mesma cafeína e, portanto, eu acho que esta recomendação ainda assim deve ser avaliada e recomendada de forma muito individual, mas a minha recomendação é sempre quanto menos melhor. Temos ali aquele limite que parece ser seguro das 200 mg, mas se calhar em alguns casos até poderá ser bem menos do que isso. Claro, pois, portanto aqui se calhar uma individualização, não é? Deve ser sempre assim, não é? Neste caso em específico ainda mais. Não querendo responder, mas imagino que se calhar relativamente às bebidas alcoólicas poderá ser aqui a mesma resposta, não? Certo.
Aqui já nem é tanto uma questão de individualizar, portanto a resposta é mesmo um não redondo, não é? Mas aqui não nos podemos esquecer, portanto, o consumo de bebidas alcoólicas nós sabemos que não, que por todos os malefícios que já são mais do que conhecidos para o bebê, mas depois não nos podemos esquecer, não é, do tempero ou da confecção, da preparação dos alimentos com álcool, e aqui de facto não existe mesmo dose segura de álcool conhecida na gravidez, portanto uma recomendação é mesmo zero álcool, incluindo o álcool utilizado então na confecção, porque não existe evaporação 100% do álcool, há sempre lá algum remanescente, nós não sabemos exatamente qual, e mais uma vez, pegando na questão da metabolização, não é? As grávidas vão metabolizar o álcool em taxas diferentes, e por isso não podemos então dizer que existe uma dose conhecida, segura, e portanto a recomendação é zero álcool até na confecção. Ok, boa dica, porque nós quando pensamos em álcool, não é? As pessoas pensam logo em bebidas alcoólicas, nomeadamente o acompanhamento da refeição ou alguma saída entre amigos, não é? Socialização. E não nesta forma indireta, não é? Sim. Que também pode estar presente. Em relação aos doces? Será que uma grávida pode comer doces ou não? Claro, pode, e obviamente vão haver doces, e é importante que hajam também estes momentos de prazer, não é? Durante a gravidez. Acho que o mais importante é sempre controlar e moderar as quantidades ingeridas e perceber também em que contexto é que esse consumo existe, sempre com moderação, mas é na gravidez ou em qualquer fase da nossa vida. Claro que devido também às especificidades da gravidez, não é? Nós temos as questões da diabetes gestacional, temos de facto uma resistência à ação da insulina que também é característica da própria gravidez, e portanto aí temos que ser sempre um bocadinho mais cuidadosas nesse consumo. Mas, assumindo que está tudo bem, as grávidas podem consumir doces, claro, mesmo as grávidas com diabetes gestacional, desde que ela esteja muito bem controlada e orientada, não é? Não têm por que pontualmente não poder consumir um doce ou outro. Ok, se estão permitidos, não é? Mas sempre com moderação. Exatamente. Muito bem. Eu acho que estes foram aqueles, se calhar, serão aqueles que provavelmente chamarão um pouquinho mais a atenção, não é? No período da gravidez, certamente existiram muitos mais mitos, mas eu gostava de tentar esclarecer com a doutora Silvia, que é o seguinte: com tanta informação que nós temos disponível e a um passo de um clique de escrever com o telemóvel, eu faço uma pergunta em qualquer motor de busca e rapidamente tenho não sei quantas formas de resposta e se calhar às vezes contrárias umas às outras, não é? Como é que nós podemos distinguir uma pessoa que não tenha conhecimento suficiente? Como é que pode distinguir a veracidade de uma resposta ou de outra que encontra na internet? Claro, eu acho que o mais importante é mesmo evitarmos procurar o que quer que seja na internet, precisamente para não gerar mais dúvidas e incertezas, não é? E dirigir-se sempre a um profissional de saúde, que à partida será aquela pessoa que está qualificada para dar recomendações ajustadas a esta fase de vida que é a gravidez. Nós devemos sempre basear aquilo que são as nossas recomendações em evidência científica e, portanto, quando fazemos uma pesquisa na internet não conseguimos assegurar que essa mesma evidência está por trás, não é, daquela recomendação. E quando falamos em temas então mais específicos ainda, como é a questão então da alimentação, eu diria que essa recomendação deve ser feita, lá está, até por não qualquer profissional de saúde, mas por um nutricionista específico, que seja reconhecido, não é? Que esteja escrito, por exemplo, na ordem dos nutricionistas, que seja totalmente qualificado nessas questões da gravidez, que trabalhe com grávidas, não é? Porque mesmo dentro da área da nutrição, nós temos áreas que são totalmente diferentes e às vezes até opostas, não é? E quando estudamos muito de um tema, tornamos especializadas naquela área em concreto, não é? E portanto todos nós se calhar temos uma noção daquilo que é os conhecimentos base, não é? E daquilo que são as áreas base, mas depois estas situações merecem sempre um cuidado mais atento, e lá está aqui uma prática recomendada e baseada na evidência, e portanto alguém qualificado deve ser sempre a melhor pessoa para responder a essas questões, claro, em particular. Claro, até porque numa primeira fase, se estivermos a falar de pessoas que não são qualificadas, provavelmente terão por base a sua experiência, que pode não refletir a necessidade ou uma correta intervenção
para a pessoa que está a ler ou ouvir alguma informação, e dentro das pessoas qualificadas. Certamente existirão aquelas que estão um pouco mais preparadas porque estudam realmente mais especificamente sobre casos, acompanham certamente outras pessoas e têm mais experiência, não é? Claro. Para não só irem diretos à teoria, mas também para terem aqui mais sensibilidade em dar resposta, porque contactam com outras dúvidas e outras questões da área, não é? Sim. Muito bem. É importante nós percebermos que se calhar a intervenção de um profissional qualificado e sermos acompanhados ou seguirmos, ou melhor, não tem mal se calhar nós vermos algumas informações ou receitas ou se calhar algumas dicas que possam existir na internet. Então agora com as redes sociais super fácil meter isto, não é? Mas se calhar aqui termos um pouquinho de brio e de cuidado na seleção de informação. Se calhar, eu não sei se concorda comigo, mas mesmo as informações que existem de forma tão simples nas redes sociais, é importante que se calhar uma nutricionista que está especializada na área da nutrição obstétrica, a mesma comunicação que essa nutricionista faz, que é o tema da obstetrícia, da alimentação durante este período da gravidez, um post não significa que seja direcionado Sem dúvida. para aquela mãe. Sim. Eu acho que nós, profissionais de saúde, também temos de ter um bocadinho essa responsabilidade, de facto, na forma como comunicamos, porque são muitas pessoas depois do outro lado a ler aquilo que nós estamos a escrever, não é? E obviamente que um post no Instagram não é dirigido a toda a gente e não resolve sequer minimamente os problemas de cada mulher e, portanto, merece sempre aqui o acompanhamento personalizado, individualizado, porque são precisamente questões comuns, não é? Mas nós não nos podemos esquecer que depois temos que individualizar, não é? E há sempre este risco de nós estarmos a ler posts na internet e se calhar a tentar rever-nos naquilo, não é? Ou tentar resolver o meu caso específico com aquilo. Existem dicas, lá está, que são comuns e que podem servir de base para a melhoria de algo, não é? Isso que também pretendemos quando comunicamos nas redes sociais, não é? Dar aqui um apoio, uma ajuda inicial, mas depois a partir daí merece sempre um acompanhamento individualizado, até para garantir que está a ser feito o melhor possível e que aquele caminho é o mais indicado para aquela mulher, sem dúvida. Muito bem. Acho que terminamos da melhor forma este episódio. Muito obrigada. Acho que este episódio é sem dúvida, além dos mitos, dá aqui para esclarecer um pouquinho sobre os temas e sobre a forma como podemos encarar algumas informações que existem na internet relativamente à parte alimentar. E no próximo episódio vamos falar sobre náuseas na gravidez. Se é uma mamã ou acompanha alguém que está grávida e tem muitas náuseas e tem esta dificuldade em controlar, se calhar parte da resposta pode estar na alimentação e esperemos que o próximo episódio consiga ajudar de alguma forma. Já sabe, é na próxima quarta-feira, fique atento e espero que nos acompanhe. Mãe!